Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meu Dinheiro Cash. Eu sou Valéria Fernandes. E eu sou a Aline Sopper. E hoje a gente vai falar sobre como sair do endividamento. Coisa boa, né? Pra gente falar. Não a dívida não é boa. Dívida não é bom. Mas sair da dívida sempre é bom. É muito importante. E aí, Aline, a gente fez uma pesquisa, né, que saiu no SPC Serasa agora no início do ano de 2020, onde veio a informação que teve 61 milhões de brasileiros endividados. Quando a gente fala 61 milhões de brasileiros, eu fico pensando assim, quanto dá isso, né? Aí eu fiquei imaginando no Maracanã. Maracanã aqui no Rio cabe 76 mil pessoas, né? Isso. Então 61 mil pessoas é um Maracanã praticamente lotado. Só que agora a gente multiplica isso por mil. Nossa. Mil Maracanãs lotados de pessoas. Um jogo assim de final do Flamengo. Imagina, 1000 daqueles sem ter pago as dívidas. Porque é importante a gente falar que tem duas classificações do endividado, né, das dívidas. Tem aquele que está inadimplente, que é o caso dessa pesquisa, falou das pessoas que têm dívidas e não pagaram, e tem o caso da pessoa que tem o parcelamento. Aí no caso o inadimplente é aquele que deixou a dívida acumular, Isso. né? Não tinha dinheiro, não pagou, aquilo acumulou e ele foi ficando inadimplente. O nome dele ficou sujo, ele não consegue pegar um outro empréstimo para quitar, né? E por aí vai. E o endividado é aquele que geralmente tem grandes parcelas aí consumindo o nome dele, né? Ao longo de alguns anos, seria isso? Se a gente pensar em parcelas, né? Então, por exemplo, quem tem um financiamento de um carro, financiamento de um apartamento, financiamento de uma compra, né? Porque às vezes a pessoa compra agora a geladeira em 50 meses. Já posso considerar isso uma dívida. Já é uma dívida. Nesse caso dessa pesquisa, eles estavam falando de dívidas não pagas. Não pagas. Então, se a gente considerar quem tem parcela, o número ainda é muito maior do que isso. E aí eu fiquei pensando, Valéria, 61 milhões de pessoas que não pagaram suas dívidas, que estão com o nome sujo, negativado. A gente que trabalha com educação financeira, com treinamento financeiro, é muita gente pra gente atender, né? Muita gente pra gente ajudar. Muita. E com isso, Aline, eu te pergunto, essas pessoas que estão nessa situação de inadimplência, né, nome sujo, porque deixaram de pagar essas dívidas, você acredita que a educação financeira, vindo da base, lá do início, quando ele é criança, adolescente, isso ajudaria ele hoje a ser um adulto mais disciplinado e mais direcionado de como utilizar o dinheiro? Com certeza, né? Porque ninguém ensina o que tem que fazer com o dinheiro. É mais ou menos você começa a crescer, alguém te entrega um dinheiro na mão, às vezes até quando é criança ainda. Vai lá, dá um dinheiro, dá 10 reais pra criança e fala, vai lá, se vira. E ninguém para, a maioria das pessoas não param pra explicar, olha, esse dinheiro aqui você pode usar de tal jeito, do outro jeito. E aí vai passando, aí vira adolescente, começa a trabalhar, às vezes até trabalhar informalmente, né? Lava um carro, entrega um panfleto, ou trabalha na família, na empresa da família. Ou jovem aprendiz, né, a partir de 16 anos. Pois é, até agora 15, né? 15. Já pode trabalhar como jovem aprendiz. Aí a pessoa vai trabalhar, recebe o salário, mas ninguém explica o que tem que fazer com esse dinheiro. Aí a pessoa começa a vida adulta sem saber o que fazer, vai simplesmente reproduzindo isso. Eu já conversei com pessoas, inclusive, que falaram que começaram a se endividar na faculdade, porque quando entraram na faculdade ganharam um cartãozinho universitário com um limite de 500 reais. Exato. Então você ganha um limite, inclusive de cheque especial, de 500 reais, um cartão, uma conta, sendo que a pessoa não trabalha. Ela tá na faculdade, mas ela nem trabalha. Então naquele momento a pessoa começou a se endividar e nunca mais saiu. Tipo, começou lá com os seus 18 anos e foi até os 40, enrolado. Nesse fluxo, né? No fluxo de usei demais o dinheiro, não consigo pagar, aí eu pego outro empréstimo, aí eu não consegui pagar aquele empréstimo, eu vou pro outro. Enfim, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Então, é tão importante a gente começar a ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, quando eles são pequenos. Pequenos ainda, né? Como lidar. Eu acho interessante esse ponto, que a minha relação com o dinheiro, ela começou já bem nova, né? Minha mãe trabalhava fora e com 13 anos ela deu um cartão de crédito para mim e para o meu irmão em caso de urgência. Então ela sempre falava em que situações a gente podia utilizar aquele cartão. Então é quando estivesse na rua, acontecesse algo imprevisto,
se a gente precisasse ir para casa, pegar um táxi, alguma coisa de rápido acesso, né? Então ela explicava o porquê. E ela sempre falava, cartão se paga, né? Então eu não tô pagando hoje, mas eu pago amanhã. Então o meu convívio com dinheiro começou por aí, Sim. né? E quem nunca ouviu do filho, mãe, passa no cartão, né? Quando a mãe e o pai falam, não tem dinheiro, não, passa no cartão. E a geração das crianças hoje é diferente da nossa. Hoje não tem tanto manuseio Antigamente do a gente dinheiro, pegava da dinheiro espécie, na mão, né? Era 10 reais na sua mão, Isso. era 50, era 100. Hoje a gente usa pouco dinheiro, Pouquíssimo, e assim, até o símbolo do porquinho, né, que a gente tem aqui para ensinar o acúmulo, né? Quanto mais você vai deixando o dinheiro ali, ele vai acumulando, no final que ele já tá cheio, você vê o montante que você juntou. A gente já não tem mais hoje com as crianças. Sim. Não tem mais esse contato com a moeda, né? Com dinheiro em papel. É tudo no dedinho lá. Pede iFood, vai já no tá cartão pago. dos pais. Exatamente. E a aí comida acha que é chegou e mágico, pronto. né? É mágico. Essa coisa que você falou, quando a Ana Clara tinha, eu acho que ela devia ter uns 6 anos de idade, e ela tava com umas amigas que moravam num condomínio, a gente morava em casa. E aí ela falou assim, mãe, eu gostei muito do apartamento. Compra um apartamento, mãe, compra um apartamento. Falei, filha, não é assim, eu não tenho dinheiro agora pra poder ir lá e comprar um apartamento. Aí ela falou assim, paga com cartão, né? Então, pra eles, ela tinha 6 anos. Pra ele é muito simples. E aí cabe ao pai e à mãe explicar o que é o cartão. E aí eu sentei com ela, apesar dela ter só 6 anos, eu expliquei, olha, mas o cartão a gente só consegue usar quando a gente tem o dinheiro no banco. Então eu coloco meu dinheiro no banco e uso o cartão. Pra ela começar a entender. E até hoje, né, esses dias a gente estava aqui, ela tá agora com 11, e ela tá com a mania de deixar tudo aceso, né? Liga a televisão, no quarto vem embora pra sala, deixa a luz, deixa o ventilador, tudo ligado. E eu cheguei pra ela e falei assim, olha, você tá deixando tudo ligado, isso aí são moedinhas caindo pelo ralo. Então imagina só, um monte de moedinhas que estão, cada hora que ele tá ligado, cada minuto, moedinha indo embora, moedinha indo embora. Aí ela ficou olhando pra minha cara, ai mãe, desculpa. Aí foi passando. E isso aconteceu, né? 2 vezes, 3 vezes. Aí quando foi a 4ª vez na semana que eu falei isso, ela falou, ai mãe, desculpa. Eu falei, olha, seguinte, quando a conta de luz chegar aqui em casa, eu vou ligar pra lá e te vai falar assim, olha, desculpa, tá? Você aceita pagamento em desculpa? Porque não dá pra pagar conta com desculpa. Porque eu preciso explicar pra ela que tem um preço, a gente tá pagando. E aí o que eu gosto de usar com criança são comparações. Então, por exemplo, eu falo pra ela isso. Se a gente não economiza a conta de luz e vem uma conta muito alta, a gente vai deixar de colocar o dinheiro em outras coisas que a gente gosta pra pagar a luz que ficou acesa à toa e ninguém usou. E o importante quando você fala assim, colocar em outras coisas que a gente gosta, acho que esse é o primeiro sinal, né? O que eu quero realizar e tô sendo impedido de realizar porque eu tô com dívidas, porque eu tô com contas altas, né? Que é o que a gente fala muito sobre sonhos, de realização de sonhos. Então, às vezes, aquele sonho de fazer uma viagem, né? De comprar um computador melhor, algo melhor, ele tá sendo postergado porque eu tô gastando muito com as coisas básicas. Isso. Que podem ser economizadas, que dão para serem economizadas. Exatamente. Né? Mas um ponto que me chamou a atenção quando você me falou sobre o cartão de crédito, que você explicando para ela que você tinha que ter o dinheiro guardado para pagar a conta desse cartão de crédito. A gente vê muito que as pessoas hoje usam o cartão de crédito como uma conta. Sim. Ah, eu tenho uma despesa cartão de crédito. Né? E o correto entender aqui que o cartão de crédito ele é um meio de pagamento. Exatamente. Como se fosse um cartão de débito ou como se fosse um dinheiro físico. Sim. Faz sentido. Claro, e nesses 61 milhões de pessoas que estão inadimplentes, que estão com dívida em atraso, a maior parte é de cartão de crédito. E a outra cheque especial. Né? Porque são 2 coisas que a pessoa acaba achando que ela tem aquele dinheiro. Incorpora, né? Vamos dar um exemplo para a pessoa entender. Imagina que a pessoa ganha 5 mil reais e ela tem um cartão que também tem um limite de 5 mil. Ao invés dela entender que ela está pagando esses 5 mil que ela já recebeu, ela acha que ela tem 10. E aí ela começa a fazer dívida em cima de 10.
O que vai acontecer? Chega uma hora, ela ultrapassa esse limite, não consegue mais pagar porque ela não tem mais esses 5, ela já gastou e ela já gastou esse limite. Então ela começa a não conseguir pagar e aí vira uma bola de neve, porque a gente sabe que juros são muito altos. E cartão de crédito e cheque especial são maiores os maiores de todos. E aí até é interessante a gente falar, porque a gente acha assim, muita gente fica pensando, a culpa é do banco, a culpa é do cartão de crédito, né? Por que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são tão altos? Porque são as contas que as pessoas mais ficam devendo. Então, quanto mais o risco que o banco tem de não receber esse dinheiro, maior é o juro que ele coloca, porque os juros é o preço, tá? Juros é o preço que o banco cobra para poder te emprestar o dinheiro, para poder deixar o dinheiro para você. Então, o banco é como uma loja e ele vende um produto. Qual o produto que ele vende? O dinheiro. É muito engraçado quando a gente pensa nisso, porque a gente vai fazer um podcast falando de investimento, né? Exato. E quando a gente investe, é o contrário, né? É como se o banco estivesse pegando o nosso dinheiro para usar e ele paga a gente. Só que ele paga a gente bem menos do que ele cobra quando ele empresta. Então, o importante é a gente entender essa dinâmica, que o cartão de crédito, ele não é uma forma que você tem mais dinheiro. Não. Ele é uma forma que você usa para pagar a tua conta com o dinheiro que você já tem. Então você tem que entender isso. Se você tem lá 3 mil de salário e o teu limite no cartão é 5, provavelmente você vai ter um problema. O que eu gosto também de fazer uma analogia aí é para quem trabalha como CLT, por exemplo, né? Quando você entra numa empresa, você não recebe o dinheiro assim que você entra, você não recebe o seu salário, né? Então você trabalha por 30 dias, depois de 30 dias você é pago pelo aquele tempo que você trabalhou. Exatamente. Então o cartão de crédito é basicamente isso, você vai utilizando o cartão, mas vai chegar naquela data do vencimento e você vai pagar. Isso. Né? Então aqui é uma compensação de troca. Exatamente. Eu vou utilizando, mas eu já tenho que ter o dinheiro lá no vencimento para arcar. E se não tiver feito controle? E se não tiver feito controle, você não sabe o quanto gastou, não sabe o quanto que você tá para receber, e aí vai gerando a bola de neve, paga o mínimo do cartão ou deixa de pagar, né? E uma coisa interessante nessa parte de dívidas, né, que eu não sei se as pessoas têm essa ciência, o que a gente chama de dívidas boas e dívidas ruins, né? Dívidas boas são aquelas que fazem você crescer. É engraçado, né? Porque imagina, dívida boa. Que é essa história de dívida boa? Dívida boa não é aquela que você não paga, não. A gente pode pensar isso. Dívida boa é aquela que eu não preciso pagar. Tipo pegar dinheiro com meu cunhado. Pego dinheiro com meu cunhado, eu preciso pagar a dívida boa. Mas não é isso, né? Então a dívida boa, como a Valéria começou a falar, é aquela questão de você pegar um empréstimo para fazer alguma coisa que vai te retornar mais dinheiro. O que são? Me conta aí. Possibilidades da pessoa fazer uma dívida boa. Possibilidades de dívidas boas, né? Eu vejo uma oportunidade de venda de produto, né? Eu faço um volume de produtos, maquiagens, por exemplo. Eu sei que ao meu redor tem pessoas pedindo, né? Então eu vou abrir um negócio. Eu sei que aquilo aí é um negócio promissor. Então eu faço um empréstimo ou uso meu cartão de crédito para eu comprar esse volume de produto, porque eu já sei que tenho pessoas que vão comprar e essa receita vai voltar para mim. E com a receita da venda desse produto eu já consigo quitar esse empréstimo e consigo fazer novas compras de produtos. Então é o que a gente considera aqui de dívida boa, porque eu fiz uma dívida para começar um negócio, mas um negócio que eu estudei, analisei e tô vendo que tô tendo demanda e vou ter rápido retorno. Exatamente. O importante nesse caso comprou a maquiagem, começou a vender, daquela venda você tem que primeiro tirar o dinheiro para pagar aquele empréstimo, aquela prestação do cartão, aquilo tudo. O que eu vejo muitas pessoas de pequenos negócios se enrolando é isso. A pessoa foi lá, usou o cartão, comprou um estoque, parcelou. Aí quando ela começou a receber, ela fala, nossa, recebi, vamos pra pizzaria. Exato. Só que ela ainda não tirou o dinheiro para pagar as parcelas daquele material que foi comprado. E muito importante, para repor o estoque. Para repor o estoque. Porque dentro do que você está vendendo, você tem que lembrar que parte daquilo é para pagar o que você já comprou, a outra parte é para você repor o seu estoque, senão vai acabar e você não vai ter como comprar novamente.
e vender mais, e a terceira é o teu lucro. Então é bem importante você que está assistindo a gente, que está ouvindo, que tem um pequeno negócio, ter essa conscientização, porque senão você vai pegar e vai usar o dinheiro vai pagar aquela conta que você tinha dentro de casa para pagar, né? Vai comprar aquela blusinha que já tava louca para comprar. Vai pra uma festa, vai dar uma festa, vai dar um churrasco. Vendi muito, vou dar um churrasco. Aquele dinheiro não é todo teu, né? Então é bem legal esse exemplo aí. Outro exemplo, por exemplo, de vida boa. A pessoa vai trabalhar como Uber. Aí ele não tem carro, ele precisa financiar um carro para ele trabalhar como Uber. Ele tem uma dívida, ele tem um carro para pagar, mas se ele está trabalhando e aquele dinheiro está dando para pagar aquela prestação do carro e ainda está dando para tirar o sustento da casa dele, ele tem uma dívida que não é uma dívida ruim. Sim, porque mais uma vez é uma dívida que está fazendo ele fazer mais dinheiro. Exatamente. Agora é aquele ponto de atenção que a gente fala para as pessoas. Se você não se comprometer em sair todo dia com o carro para fazer dinheiro, você ter meta todos os dias de quanto você tem que bater, né, para compensar o financiamento, para compensar suas contas mensais, não cabe entrar. Exatamente. Né? Não dá para comprar o carro e achar que o carro vai andar sozinho, vai andar sozinho. Não vai. Então, e tem que ter essa responsabilidade também que a gente falou no caso de quem trabalha com venda. Você tem que saber que os primeiros dias do teu faturamento como Uber ou como outro aplicativo, você vai tirar para pagar a prestação. Porque se você não pagar a prestação, vai vir juros, você vai se enrolar com esses juros e o que vai acontecer depois? Você pode perder até teu carro. Exatamente. Né? Porque você enquanto financiado, o carro não é seu. Ainda não ele é da financeira. Então, imagina, você vai, da loja. Vai perder o dinheiro, tudo, e ainda vai ficar sem poder trabalhar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar na hora que você pega uma dívida para gerar mais dinheiro. Uma outra forma é você fazer um curso, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam pegando, fui mandada embora, né? Tenho lá minha reserva de emergência, minha reserva de segurança. Eu vou pegar uma parte dessa reserva, vou investir num novo curso, numa nova formação, num treinamento. Para quê? Para que eu consiga um novo trabalho, né? Então, às vezes você até financiou, né? Muitas vezes, muitos alunos meus entram na minha formação e pagam em 12 vezes. Não, teve uma época aqui no Rio de Janeiro, que foi quando teve o boom, né, da parte de offshore, né, de parte de navios, onde muitas pessoas fizeram cursos profissionalizantes, técnicos, né, para entrar na demanda que foi necessária aqui, né, e eles parcelaram. Sim. Né, porque eram cursos caros, muito técnico, muito minucioso, né, eram poucos lugares que ofereciam esses cursos, então eles acabaram financiando. O que foi ali um ponto de gargalo que eu observei muita gente que trabalhou nesse segmento. Não utilizou o salário que conseguiu do emprego para quitar essa dívida do curso. É importante. É igualzinho o que a gente está falando aqui do Uber, da pessoa que vai vender maquiagem. Você entrou no curso, aí você vai fazer um curso profissionalizante, né? Um curso que vai te dar uma formação para uma nova profissão. No meu caso, eu trabalho com formação em coach, educador e treinador financeiro, né? A pessoa fez, mesmo que ela consiga parcelar, precise parcelar em 12 vezes, se ela tá ali estudando e colocando em prática, no segundo, no terceiro, no quarto mês, ela já consegue rentabilizar. Então ela já vai pegar aquele dinheiro que ela tá atendendo como coach, como treinador, para quê? Para conseguir pagar aquela parcela do curso. Sendo que a parcela do curso vai terminar. Mas o que ela vai continuar fazendo vai voltar de lucro para ela. Vai ser lucro, exatamente. Aí esse ponto que passa a ser lucro. Sim. Né? Enquanto eu não quitei ali aquela minha dívida, eu ainda não estou lucrando no meu novo segmento, no meu novo negócio, né? Na minha nova atividade. É igual quando você compra uma franquia, por exemplo, né? Você compra uma franquia achando que tá tudo dominado, mas não tá. Você vai ter que trabalhar. E você fez um investimento para poder comprar aquela franquia. Então, você leva um tempo. Eles falam, né, o tempo, né, o payback, né? O payback é o tempo de retorno. Então, se você investiu lá 50 mil na franquia e você fatura 5 mil mês, não é tudo lucro, né? Tem os custos do negócio também. Então, do lucro, você vai calcular quanto tempo leva para você ter o retorno do seu investimento. No caso do meu curso, como a pessoa tem pouco custo operacional, né? Porque a gente trabalha com serviço, com prestação de serviço, você não precisa de nada, né? Praticamente uma internet e computador que a pessoa já tem. Pronto, né? Então, como ela tem pouco custo de
de manutenção ali para poder fazer o serviço, o retorno dos atendimentos acaba vindo muito mais rápido. Muito mais rápido, não, com certeza. Né? Porque não tem não precisa alugar um imóvel e até um cuidado que as pessoas têm que ter, né? Sim, porque como ela vê, ela não precisa de um espaço físico, como ela não alugou um espaço, um maquinário e tudo mais, ela já está usando aquilo que ela tem, ela acha que 100% do que recebeu é lucro. Mas esquece ali das questões pontuais, né? Sim. Você comprou o computador um dia lá atrás, tudo bem que você já está usando ele e tal, mas é um mobiliário da tua empresa de atendimento. E que você vai querer fazer uma reserva para melhorar. Melhorar, comprar um computador melhor, comprar um celular melhor, uma câmera melhor, dependendo do segmento, né? Então a gente ter essa noção de que, poxa, eu tô fazendo uma dívida, mas é uma dívida boa para mim, é muito importante. Só que você tem que ter a responsabilidade de trabalhar para poder pagar aquela dívida. E aí, Aline, essa pessoa conseguiu acabar com aquela dívida dela, e como que ela não entra em novas dívidas, nesse ciclo vicioso de dívidas, né? Porque a gente observa aí que tem muita gente que acontece isso, né? Entrou numa dívida, ficou desesperada, batalhou, conseguiu enfim sair dessa dívida. Passou um tempo, ela se endividou de novo, se enrolou de novo, parou de pagar aquela conta de novo. Como que faz para essa pessoa não entrar nesse ciclo vicioso novamente das dívidas? Pois é, eu trabalho com 3 pilares, né? O primeiro pilar é a mentalidade, o segundo pilar é a inteligência e o terceiro é o planejamento. Então, se a pessoa ela entrou numa dívida, ela pode ter entrado numa dívida por vários motivos. Não tem um único motivo, são vários motivos. Mas ela entrou e ela teve alguma coisa que aconteceu que ela conseguiu sair de lá. O que ela precisa fazer? Ela tem que trabalhar a mentalidade dela para ter um objetivo para não voltar para as dívidas. Porque tem pessoas que vivem para pagar dívidas. Exato. Ai, qual é o seu objetivo, né, agora? Pagar minhas dívidas. Aí ela acabou a dívida, acabou o objetivo. Então vamos fazer mais dívida para a gente ter motivo para trabalhar, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Terminou a tua dívida, o que você quer da tua vida? Você quer crescer na tua carreira? Você quer investir num novo treinamento, numa nova formação? Você quer fazer uma viagem? Você quer melhorar a tua casa? Você quer comprar um carro, um apartamento? Você tem que colocar um objetivo para que você não caia na tentação do consumo novamente. Isso. Porque se a gente sabe que a maior parte das pessoas que ficam inadimplentes são por causa de cheque especial e cartão de crédito, a maioria das pessoas não compra um carro no cartão de crédito. Então não foi por causa do carro. As pessoas não compram um apartamento no cartão de crédito. Então não foi por causa do apartamento. Geralmente as dívidas vêm por causa do consumo descontrolado. De você querer comprar uma coisa que você não precisa naquele momento, que você pode esperar, mas você compra e aí não consegue pagar e aí as dívidas chegam. Então o primeiro pilar é mentalidade. Eu já saí dessa dívida, eu não quero mais ter dívidas. Como que eu posso ter um objetivo lá na frente e começar a guardar esse dinheiro até lá? Aí a gente vem na inteligência. Porque se eu posso guardar um dinheiro para poder comprar à vista e eu ainda vou ter um desconto comprando à vista, para mim é muito melhor. Eu estou sendo muito mais inteligente do que se eu for pagar parcelado, não puder pagar parcela e ainda ficar endividado. E aí a gente vem para o terceiro pilar, que é o planejamento. Como que eu posso me planejar para eu não entrar em dívida novamente? Então é aquela questão, controlar os gastos, anotar. Aline, mas é muito difícil para mim, eu não consigo comprar uma coisa cara sem parcelar. Ok, mas vai lá, pega a tua planilha, o teu caderninho, pega alguma coisa e anota. Alguma coisa que te oriente. Sim. E alguma coisa que você vai ter o compromisso de olhar sempre, atualizar sempre, né? Porque ficar na cabeça a gente esquece. Vai esquecer. E aí é importante não anotar só o desse mês. Você tem que anotar os dos próximos. Então, se hoje a gente está gravando esse vídeo aqui em março, imagina que hoje você comprou alguma coisa em 12 vezes. Isso quer dizer que você tem prestação até 2021. Você não trabalhou em 2021 ainda, que você está bem longe de 2021, mas você já tem uma prestação, uma dívida para 2021. Então, pega lá o teu caderno e anota só do mês de abril. Você anota abril, maio, junho, julho, para você chegar um momento que você vai ver e falar assim, nossa, eu não posso mais gastar. E você falou um caso interessante de anotar isso pra frente. Eu atendi uma cliente, né? Eu tenho uma das minhas clientes que a gente foi fazer a análise financeira dela, né? Olhamos o cartão de crédito. E a gente viu que ao longo dos próximos 4 meses pra frente, ela já tinha uma dívida, um comprometimento de R$5.000
na renda dela. Sim. Só com despesas parceladas. Só parcela pequenininha. Só parcela de pequenininha, que de 100 em 100 virou 5 mil. Exatamente. E aí se ela tem, por exemplo, um salário de 5 mil, ela já está comprometida com todos os meses. E aí tem conta de luz, conta de água, conta de telefone, escola do filho, N outras coisas do nosso dia a dia que são as despesas essenciais, Exatamente. Né? Esse método, Aline, que você utiliza, que eu posso chamar ele de MIP. É o MIP. MIP, né? Mentalidade, inteligência financeira e planejamento, né? Ou um plano de ação, né? Esse método, a gente encontra ele aonde? Se eu quiser trabalhar com ele, uma pessoa que está ouvindo aqui esse podcast e quiser fazer, eu quero saber mais como é que eu trabalho minha mentalidade, minha inteligência, meu planejamento. Como é que ele encontra isso? Então, tem dois caminhos, né? Tem o primeiro caminho, que é para quem quer aplicar na própria vida. Então, Aline, eu quero aprender esse método para botar na minha vida. Então, eu tenho isso dentro de um curso, que é o Organize-se. E Organize-se, a pessoa pensa que é só organização financeira, mas não. A gente começa pelo mindset, pela mentalidade. A gente começa pela cabeça. Vamos organizar primeiro a nossa cabeça, o que são os nossos pensamentos, porque é a nossa cabeça que manda em tudo, né? Não é a gente falar assim, eu como quando eu tenho fome. Nada, você come porque dá vontade, a sua cabeça que manda nisso. Com dinheiro é a mesma coisa. Você gasta porque você tá com vontade de comprar aquele negócio naquela hora. Então a gente começa pela mentalidade, a gente trabalha a inteligência financeira e faz planejamento para conseguir alcançar o que a gente quer. Então lá no curso que é o Organize-se, a gente tem esse método com passo a passo para a pessoa que quer se organizar. Legal. Inclusive é super acessível, porque às vezes a pessoa está enrolada, né? Ainda não conseguiu se planejar e tudo. Então tem como entrar por um valor muito É acessível. um investimento bem barato, vamos falar assim. Tem um custo-benefício. Um custo bem barato. Se a pessoa for fazer esse investimento, só para ter uma ideia, se ela for gastar um mês comendo uma pizza com a família, ela já recupera. Ela deixa de comer a pizza. E já recupera o valor de investimento. Exatamente. Do curso. Paga o valor do curso que vai ter um retorno muito maior depois. Então, esse é para quem quer se auto-organizar, se auto-ajudar, né, através de um curso. Você falou que teria mais uma opção. Então, e a outra opção é para aquela pessoa que quer ajudar as outras pessoas, que é uma nova profissão. Então a gente sabe que hoje a gente está vivendo um mundo diferente, né? A gente não tem só aquelas profissões formais que a gente tinha 10, 15 anos atrás, todo mundo tem que ser administrador, advogado, contador. Não, hoje a gente tem várias habilidades que as pessoas podem ajudar outras pessoas e ser remunerado por isso. Inclusive é uma questão muito interessante, porque existem até robozinhos de investimento hoje em dia, né? Só que, gente, o robô, ele nunca vai substituir a presença de alguém que se importe com você. Então, por isso eu tenho a formação. Eu formo treinadores financeiros. Dentro dessa formação de treinadores, a gente trabalha com coaching, com mentoria, com educação financeira, a gente faz treinamentos, palestras. Então, na formação de treinador financeiro é interessante isso, porque muitas pessoas acham assim, eu não gosto de coaching, esse negócio de coaching não funciona. Você nem sabe o que é coaching. Muitas pessoas que usam coaching nem falam que é coaching e estão usando técnica, porque a gente conhece, a gente sabe, né? Técnicas, né? Técnicas e ferramentas. Aí, para quem não sabe, a palavra coaching traduzindo para o bom português, é treinador. É treinador. Então, o que o treinador financeiro faz? Ele vai lá ajudar a pessoa a entender onde ela quer chegar e vai usar técnicas e estratégias, montar plano de ação, trabalhar com as questões emocionais também, para que a pessoa consiga alcançar o resultado dela. Então, se você não gosta de coaching, você não precisa fazer coaching. Faz treinamento, né? Com as técnicas de coaching que eu ensino na minha formação. E aí a gente sempre traz essa analogia pro esporte, né? Ou pro esporte eu vou trazer mais próximo da gente, que é a academia. Sim. Quando você vai sozinho na academia lá malhar para emagrecer, para ganhar músculo, seja lá o que for. Quando você vai sozinho, você vai, mas você vê que é demorado o resultado, você cansa, você para, você desiste. Aí você vai e contrata um personal trainer. Aí tudo funciona. Aí tudo funciona e em um mês você já perdeu aquele quilinho ou já ganhou aquela massa muscular que você precisava. O resultado foi mais rápido. Então, um treinador financeiro, ele também vai atuar diretamente com você ali, no teu comprometimento. No seu comprometimento. Sabe por quê? Comigo aconteceu exatamente essa coisa aí da academia, né?
E quando a gente tem um personal na academia, a gente sabe que tem alguém esperando. Então, às vezes, eu que sou muito workaholic, né? Trabalho muito. Às vezes eu tenho que sair pra treinar, pra ir pra academia, só que, eu tô com um trabalho aqui, eu vou falar com alguém, né? Vou priorizar. Mas se eu tenho alguém lá me esperando, eu tenho um compromisso com outra pessoa. Você se comprometeu, né? E o trabalho do treinador financeiro é muito isso. Porque a pessoa teve uma sessão com você hoje, ela se comprometeu em te trazer um dado, um trabalho, um exercício, uma técnica que vocês trabalharam ali na sessão, e ela tem que trazer na próxima semana. Então ela vai fazer porque ela sabe que vai encontrar você na semana seguinte. Então isso faz com que ela tenha resultado. E o que eu sou mais apaixonada, Valéria, pela essa questão do treinador financeiro, do treinador pessoal, é porque os resultados, eles acontecem. Tem gente que não acredita que em 3 meses, não que você vai sair da dívida. Ou não vai ficar rico, de não repente. vai ficar milionário, né? De repente, óbvio que não. Mas você consegue em 3 meses mudar a sua mentalidade de um tamanho que você nunca imaginaria que faria sozinho, né? Aprender técnicas de inteligência financeiras, como utilizar melhor o financeiro. Sim. E usar um planejamento para você agir depois, é um processo de continuidade. O que eu faço então agora depois desses 3 meses? Que eu mudei a minha mentalidade com a minha dívida, com o meu dinheiro, com a minha forma de lidar com o dinheiro, aprendi técnicas financeiras de utilizar melhor o dinheiro, agora eu vou para um planejamento. Exatamente. Né? Então ele tem uma linha de raciocínio para seguir sozinho depois. É isso mesmo. Né? E hoje em dia o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Então por isso que existem tantas profissões novas que encurtam o caminho. Né? O trabalho do treinador é encurtar o caminho. Porque, Aline, se eu não contratar um treinador, eu não vou conseguir arrumar minha vida financeira? Vai. Você pode ler um monte de livro. Inclusive, eu tenho para mais de 40, 50 livros só falando de crianças. O canal, né, do pode Meu assistir, Dinheiro. Pode assistir aqui o nosso podcast, Meu Dinheiro Cast. Com dica, botar em prática, né, as dicas que a gente aplicar as dicas que foram dadas, Sim, né? Você tem muitos caminhos. Só que quando você contrata um treinador, ele vai direto no que você precisa. Então você não precisa ficar dando voltas, né? Ele vai lá por quê? Porque ele já tem experiência, porque ele tem a técnica certa, porque ele já testou com muitas pessoas, já teve resultado com muitas pessoas. Então ele vai direto no problema. E é engraçado esse negócio, porque muitas pessoas quando começam, né, no meu curso, na minha formação, elas perguntam assim, Aline, mas como que a pessoa endividada vai contratar um treinador que vai acompanhar ele e vai pagar por isso? E eu falo, paga. Por que ela paga? Porque é uma dívida boa. Porque ela vai pagar uma coisa que vai trazer muito resultado para ela. Não é incomum em um mês a pessoa já ter tanta clareza e perceber que o dinheiro dela estava escoando, né? É aquela coisa do balde furado, né? E que ela consegue solucionar. Exatamente. A minha caixa d'água tá cheia de furos, só que eu não tô sabendo, minha água tá indo embora. Quando eu contrato um treinador que ele vem de fora, ele olha ali aonde que eu tô errando e ele me conta, eu vou lá e fecho os buraquinhos. Nisso que eu fecho os buraquinhos, eu já consigo pegar o dinheiro para pagar a dívida e o meu treinador, que foi quem me ajudou. Então a gente, é aquela questão da economia burra, né? Às vezes você fala assim, não, eu não vou contratar ninguém para me ajudar, eu vou fazer isso sozinho porque eu já tô com um problema. É uma economia burra, porque você vai gastar mais tempo, vai continuar perdendo dinheiro, tentando fazer por conta própria uma coisa que alguém já fez, já sabe como faz. E uma coisa que a gente não recupera é o tempo, né? Então, o tempo que eu vou levar aprendendo sozinha, indo nos vídeos do YouTube, que os vídeos do YouTube eles não têm uma ordem, né, cronológica de solução, são dicas práticas, mas que você vai tendo que catar vídeo a vídeo para ir botando em prática. E num curso não. O curso você tem o início, meio e fim de uma trajetória, de uma caminhada para você solucionar o teu problema. Exatamente. E é isso, o tempo você não recupera. O dinheiro utilizado com treinador e com curso, você encurtou esse tempo. Com certeza. E você vai botar em prática e vai recuperar esse dinheiro muito mais rápido. Exatamente. Eu tenho casos, né, de vários alunos que já deram depoimentos de que vieram estudando finanças há muito tempo, fizeram vários cursos, vários treinamentos, só que eles não sabiam como transformar isso num negócio para ajudar outras pessoas. Então é mais ou menos assim, você quando começou, né, você começou buscando para você. Pra mim. Pra tua vida. E aí você começou, foi estudar, foi aprender, achou que era tão
incrível que mais pessoas precisavam saber daquilo, mas você não tinha uma técnica para ensinar outra pessoa. Exatamente. Porque é muito louco. Às vezes você acha que você vai falar assim, ai, para de gastar dinheiro. Mãe, você está investindo errado. Fulana, você está gastando demais. Você acha que você vai falar isso e a pessoa vai mudar. Não vai, muda. não muda. Por isso que a técnica é exatamente para fazer a pessoa ter consciência do que está errado na vida dela e mudar comportamento, que é o mais difícil. Né? Mudar hábito, mudar comportamento é o mais difícil. Por isso que a gente tem técnica certa para isso. E não é uma técnica de modinha que começou agora. Isso já é usado, gente, há mais de 100 anos, com resultados. Os maiores empresários do mundo, eles têm o seu treinador, o seu coach pessoal, aquela pessoa que está ali do lado dele, que não é para dar conselho, mas é aquela que encurta o caminho, né? O caminho extrai o melhor de você. Sim, né? É a hora que a gente identifica aquele potencial que você próprio não está enxergando. Exatamente. Né? Sabe quando você escuta aquela frase assim, nossa, ela vê algo em mim que nem eu mesmo vejo? Né? Porque você chega um momento que você está tão enrolado naquela dívida, tão habitolado, que você fala assim, eu não consigo, eu não tenho potencial, eu não sei mais o que fazer. Sim. E você se trava. Né? A pessoa se trava, acha que aquilo ali ó céus, ó vida, é isso, acabou, não tem minha mais vida jeito, acabou. Vamos lá. E um detalhe, para quem tá muito endividado e que eu escuto muito essa frase, a dívida caduca. Não! O que caduca é a sua própria memória. E hoje em dia, pior ainda, né? Porque as empresas, elas vendem as dívidas, né? As empresas, os bancos mesmo, eles vão fazer o quê? Quando eles acharem que não vão mais receber, eles vão vender a tua dívida para um valor bem pequeno para uma outra empresa de cobrança. Então essa empresa vai ficar te enchendo o saco. Exato. Por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, o banco parou de me cobrar. Ah, não vai me cobrar mais. Olha que maravilha. Aí passa um ano. Aí começa a pessoa a te ligar o dia inteiro, Aquele telefone 011 que você vira e fala assim, não vou nem atender. Exatamente. Então não fica pensando que a dívida é caduca. Vai resolver. E aí foi legal que você falou isso, que do treinador, do coach, ele vê uma coisa que você não tá vendo. Por quê? Quantas vezes eu atendendo, eu olhava pro meu cliente e falava assim, vamos pensar em oportunidades para você gerar renda? Aline, mas eu não sei fazer nada. Mas e tal coisa que você sabe fazer? Mas você acha que alguém vai pagar por isso? Aí claro que paga, eu pagaria. Vamos fazer um teste, vamos ver se alguém pagaria por isso? Aí ele vai, faz o teste e paga. Aí é que eu fico feliz, né? Era só aquela oportunidade do alguém enxergar, né? De enxergar ali a oportunidade ou de mostrar pra você, olha, é possível. Exatamente. Porque chega um momento que você já perdeu as esperanças, né? E aí você fica ali naquele martírio, você só quer pegar na mão de alguém e falar, me salva. Vamos comigo. Vamos comigo, me dá essa ajuda, me dá esse apoio. Né? E às vezes o treinador ali naquele caso de dívida, né? O coach, o treinador, ou você que tá aí assistindo vai fazer sozinho, parar e olhar dentro de casa. Geralmente a gente tem um monte de coisa dentro de casa que a gente não usa. Aline, eu não tô precisando, eu quero doar. Ótimo, vai lá e doa. Não, Aline, eu não posso doar agora porque eu tô com uma dívida, eu preciso desse dinheiro para quitar minha dívida. Vai lá, vende, anuncia, por mais que sejam coisas que você acha que ninguém mais quer, anuncia. Eu lembro que quando a Aninha estava nessa fase de sair dos 6 anos, 7 anos, pra ficar um pouco mais adultinha, né? Mais mocinha? Mocinha. De criança pra mocinha? Ela não queria mais nada rosa no quarto dela. Ela cismou que ela não queria mais nada rosa, e ela tinha uma televisão rosa e um DVD rosa. Deve ser porque eu gostava de rosa, né? Porque ela tinha um monte de coisa rosa e ela não queria mais nada rosa. E aí eu falando com meu marido, ele falou assim, vamos vender isso. E aí eu que fui a incrédula da situação. Porque eu falei assim pra ele, nossa, Sil, mas quem que vai querer comprar um DVD? Rosa. Ninguém mais assiste DVD. As pessoas colocam na internet, as pessoas assistem YouTube, não assistem DVD. E ele foi, anunciou na OLX e vendeu. Olha. E aí quando a pessoa foi lá em casa pra buscar, e aí ela comprou a TV, o DVD, né, o aparelho, e a mesinha que era rosa também, a mesinha que ficava lá, comprou o conjunto. Aí eu perguntei assim, nossa, mas você vai usar esse DVD aqui pra quê? Só por curiosidade. Aí ela falou assim, é porque a minha avó tá morando na minha casa, ela tem Alzheimer e ela gosta de assistir sempre o mesmo DVD.
Ou seja, cada um tem uma necessidade em momentos de vidas diferentes. Exatamente. Aquilo que não serve pra você pode servir pra outra pessoa. E a gente fica com aquilo guardado, achando que ninguém vai querer. E às vezes você dá pra alguém que nem precisa. Não porque, vai usar, né? não dá valor. Exatamente, porque imagina, se eu chego pra qualquer pessoa na rua, toma aí um DVD, ela fala, o que você vai fazer com isso? Né? Não tem o que fazer com isso. Quando eu vendo, não, a pessoa que compra, ela tá comprando porque ela precisa. Então ela pegou, usou o DVD e o dinheiro que a gente conseguiu vender, a televisão rosa, o DVD rosa, a mesinha, a cama que era pequenininha e mais algumas coisas do quarto, a gente foi e comprou uma cama nova pra ela. E aí é até legal porque ela sabia disso. Então ela tem uma cama de casal que ela comprou com o dinheiro dos móveis Dos que outros vendeu. itens que vendeu. Do quarto dela. Então a gente fez isso pra ela entender que era possível ela conseguir pagar com o próprio dinheiro das coisas que estavam no quarto. Claro, a gente teve que inteirar um pouquinho, mas já foi um dinheiro que já ajudou bastante. E aí eu coloco no seu primeiro pilar de mentalidade. O primeiro ponto aqui é você acreditar que tem outras pessoas que precisam daquilo que você não precisa mais. Exatamente. Né? Porque você não acreditou, mas o seu marido acreditou. Isso. Por isso que a venda aconteceu. Porque eu escuto muita gente falando assim, essas coisas não vendem, não. Aham. Isso não vende, não. Não, vou dar porque isso não vende. E vende. Vende. Né? Quando minha mãe saiu de casa, né? Minha mãe saiu de casa, minha mãe era em outra casa, eu fiquei morando sozinha. Tinha muita coisa que não dava mais pra ela levar, porque na outra casa já estava toda mobiliada, né? Eu falei, gente, eu não quero mais essas coisas. Quero renovar, quero deixar a casa com menos coisa possível, ter menos trabalho, né, de limpeza e tudo mais. Eu saí vendendo um monte de coisa também dentro de casa. E interessante que eu tava na dúvida se eu vendia um sofá ou se eu não vendia, né, e tal. A menina foi comprar a mesa, que a gente tinha botado pra vender. Ela chegou lá e falou assim, você não tá vendendo sofá, não? Aquela dúvida que eu tinha se eu tava vendendo o sofá ou não, já acabou naquele momento. Eu falei, vendo sim, custa tanto. Naquele mesmo dia ela já levou a mesa com as 6 cadeiras e o sofá. Lá em casa aconteceu isso também, seu Valdo vendeu. Ele ia vender um rack, eu acho, que tinha lá em casa que a gente queria trocar, a parede não cabia. E aí ele botou pra vender. E aí quando a pessoa chegou lá em casa, viu os outros móveis, perguntou, não tá vendendo não? Aí a gente queria mudar a decoração, aí ele foi e vendeu também. E eu acreditar, né? Porque sim, tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão ali naquele momento de transição, né? Saindo, vindo de uma cidade pra outra, uma cidade pequena, e não pode gastar muito nesse Ou às início. vezes veio pra trabalhar na cidade. Vai ficar por um tempo e vai embora. Não quer investir um dinheirão num mega móvel. Às vezes vai pra uma casa alugada, ele não sabe quanto tempo vai ficar ali. Então, a gente tem que entender isso e não fazer dívida, né? Não fazer dívida. Porque de repente é melhor você ir lá e comprar um usado, que você tem o dinheiro na mão para poder pagar, do que você ir parcelar uma parcela gigantesca e correr o risco de não conseguir pagar essas parcelas. E daqui a pouco a sua vida mudar, né? Foi necessário você mudar de lugar de novo, né? O seu trabalho te mandou para um outro estado, alguma coisa que te aconteceu. Então, é trabalhar a mentalidade nisso, qual é o meu meio, né? O que eu tô vivendo nesse momento e trabalhar a inteligência. Sim. Opa, deixa eu ser inteligente aqui, não preciso comprar isso que é novo, né? Eu posso comprar algo usado, mas que está em bom estado e que vai me custar menos, porque tem muita gente. A gente veio de uma época de consumo muito alto. Sim, né? e acontece muito. Às vezes é um casal que vai morar junto, aí separou, e aí vai cada um para suas casas, aí eles estão com tudo novinho ali, gente. Às vezes tá morando junto 6 meses, né? Tá tudo novo ali. E ele vai fazer o quê? Ele vai colocar para vender. Então é legal a gente falar isso, que são dos dois lados. Tanto para você que tá com um monte de coisa e tá com preconceito de vender, de achar assim, ai, que coisa feia, eu vou vender. Não tenha preconceito, porque inclusive vendendo você está ajudando outra pessoa que não pode ou não quer comprar usar novo naquele momento e vai poder comprar usado com você e não vai se endividar. Economia sustentável, que é você dar vida, uma nova vida, aquilo que você já não utiliza mais. Exatamente, em vez de jogar fora. Em vez de jogar fora. Você não utiliza, mas outra pessoa pode utilizar. Vai usar. Então, para os dois lados, se você está endividado, você tem um monte de roupa no guarda-roupa e você está endividado por causa daquelas roupas, vende e quita a tua dívida. E eu já vou dar uma dica, porque também muita gente fala, mas eu vou vender por quanto? Né? Eu sempre falo assim, você tá com pressa de receber esse dinheiro? Se você tá com pressa, você vai botar o menor valor possível. Sim. E aí sempre compara.
Você está vendendo uma cadeira? Entra no site, no OLX ou nas outras plataformas, né, de venda de produtos, e você coloca lá quanto que custa a cadeira. Sim. Né? Você pesquisa, se você fosse comprar uma cadeira ali, quanto que estaria? Você coloca as observações, a cadeira, modelo tal, tamanho tal, cor tal, e vê se tem alguma coisa vendendo próximo do que você está vendendo. Sim. E aí você vai ver se estão vendendo por 100, 200, 300. Ah, Valéria, não encontrei nada igual ao que eu estou vendendo. Então compara o preço da loja. Quanto que é esse produto novo na loja? Minimamente você já vai tirar em torno de 20 a 30% desse valor da loja. Né? Se a sua cadeira está em ótimas condições, você consegue tirar até 20%. Se ela já está danificada, está faltando alguma coisa, está arranhada, está manchada, está alguma coisa, você vai ter que diminuir um pouquinho mais. Exatamente. Né? Então você está com pressa de receber o dinheiro, você vai aí dar um desconto de praticamente 80% quase do valor da loja. Que vai ser melhor os 20% na mão do que aquilo ali acumulando sem ter utilidade. Exatamente. E você pagando juros numa dívida, você tem que pensar nisso, né? Você tá pagando juros numa dívida. Então isso acontece até com carro. Sim. Às vezes a pessoa tá com uma dívida, tem um carro, precisa vender. Ah, Aline, mas eu vou perder dinheiro se eu vender o carro rápido. Tá, mas você já está perdendo dinheiro pagando juros. Exato. Então, se você pode ficar um determinado período sem o carro para conseguir quitar aquela dívida, então vai lá, vende o carro, fica um tempinho sem carro, vai para outras alternativas e depois você se recompõe, né? Não é para sempre, é muito importante a gente pensar nisso. É um período. É um período, eu vou sair desse período de dívidas, eu vou me recuperar, eu vou conseguir ter mais dinheiro, eu vou melhorar minha condição. E aí sim, quando você estiver recuperado, você volta a fazer o que você tem que fazer. E aí você volta até com um outro gás, né? Eu fui capaz de quitar aquela dívida, mas também vim com aquela mentalidade, não quero entrar numa dívida novamente. Sim. Né? Então o que eu posso? Se eu tive tanta força para sair de uma dívida, será que eu não posso continuar com essa força, me reinventando e fazendo dinheiro para minhas próximas compras, os meus próximos consumos, minhas próximas realizações, eu não pagar tudo à vista? Exatamente. Né? Aproveita, né? Aproveita. O que eu posso aprender com o com aprendizado. Isso? A gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida acontece por um motivo. Então, não sei qual foi o motivo que aconteceu, mas que é pra você aprender com isso, eu tenho certeza. Com certeza. E tem gente que até por ter passado por esse processo de endividamento e ter conseguido sair, acabam depois querendo ajudar outras pessoas. Então é uma possibilidade de você se formar um treinador, aprender as técnicas pra ajudar outra pessoa, porque não é porque você fez na sua vida que vai funcionar igualzinho pra todo outro. mundo. Não. Então por isso que o treinador tem as técnicas certas para poder usar aquela experiência que ele teve na vida para poder ajudar outra pessoa. Então, você passou por uma situação, eu acredito que tudo que a gente passa na vida serve pra gente ajudar outra pessoa depois. Com certeza. E aí você tá na dívida, o que você tá aprendendo com isso? Vambora resolver isso, nada de ficar pra baixo e achar que o mundo caiu, acabou tudo porque você tá endividado, não. E é isso, gente. Siga o canal, compartilha esse vídeo, esse áudio, né? Pra quem estiver vendo em cada plataforma. Sim, né? Se você tá vendo no YouTube, se inscreve aqui e compartilha também esse vídeo. Você tá assistindo no podcast também? Compartilha, assina, faz aí o que tiver que fazer aí pra poder você saber sempre que a gente fizer podcast novo. Acontece esse podcast uma vez por semana. Então fica ligado. E compartilha para aquela pessoa que você sabe que tá com dívida, está lá no desafio da saída dessas dívidas, que com certeza alguma dessas dicas aqui vai servir para eles. E se você conhece alguém que passou por uma dívida, se superou e gosta de ajudar os amigos que estão endividados, indica também, porque quem sabe ele não descobre que existe uma profissão onde ele pode ganhar dinheiro, ser bem remunerado para ajudar outras pessoas. Então compartilha esse podcast com ele aqui também. Até o próximo. Até o próximo.